Olá! Olá, vamos mais uma aula, né? Hoje vamos falar sobre o racismo estrutural, que é um avanço, né, de pensamento social no nosso país, rumo às novas abordagens, mais crítica e ousada sobre os antigos e os novos problemas enfrentados no país. Então, o racismo estrutural, ele não é a questão, ele não trata só da questão social, assim, do processo histórico e político no nosso país. Então, tem dois autores que falam muito sobre ele, que é o Silva Almeida, que lançou o livro Racismo Estrutural, e temos também a Djamila Ribeiro, que tem vários livros escritos, né? Pequeno Manual Antirracista, O Feminino Negro. Ela é uma escritora ativista, né, sobre o movimento negro, e tem vários livros publicados e artigos sobre essa questão do racismo estrutural e também como ser antirracistas, né? Então vamos aí. O racismo, como nós sabemos, é uma ideologia de dominação baseada na ideia científica de luta de raças, né? Desde a teoria da evolução, pela luta pela vida, perder a existência de raças, né? A continuação entre o físico e o moral, a predominância do grupo sobre o indivíduo, né? Um grupo ainda são menores, não tem totalmente ainda um domínio, né, que o negro, que o branco tem, a hierarquia única de valores, política fundamentada no saber sobre as raças. Então, o racismo estrutural, de acordo, né, com o filósofo Silva Almeida, que é esse livro aí, ó, quem quiser, né, comprar, inclusive eu terminei de ler ele, né, fala aqui da abordagem do racismo e traz aí uma reflexão inovadora, né, na questão de noções de raça e racismo, e nele fala os argumentos e tecnologia para a escravidão desde o colonialismo até nos dias contemporâneos de hoje no Brasil, onde cresce anseios por igualdade racial, né? E aqui ele mostra, né, a parte englobando aspectos histórico, político, sociais, político, institucionais. Então é um livro bastante interessante, aonde ele também refere-se para a educação antirracista, que é o novo auge de hoje, né, deles antirracista, que você vai aí implantar, né, essa política de combater o racismo. Não que você vai acabar com ele, mas pelo menos combater, né, dando ali os valores da igualdade, da liberdade e o direito da vida também. Então, para ele, né, o racismo não é um ato, um conjunto de atos, tá? Ele se resume a um fenômeno restrito às práticas institucionais, que nós vamos saber o que é isso. Então, é um processo histórico, político, né, em que as condições de subalternidade ou de privilégio de sujeitos, né, racializado estruturalmente e reproduzida. Segundo o autor, né, a sociedade contemporânea não pode ser compreendida sem os conceitos de raça e racismo. Portanto, todos os setores sociais, mesmo que de forma velada, né, então, tais conceitos transitam vivamente. O racismo é um fenômeno constituído historicamente, sendo parte da estrutura da nossa sociedade, né? Então, vamos aqui para falar. Aqui é uma reportagem que eu peguei do Fantástico, né? Racismo estrutural. O que é racismo estrutural? É um engessamento, normalização das desigualdades e violência contra os negros nas mais diversas esferas da sociedade, no sistema de justiça, ao acesso à educação. Então, não briga pela questão do negro só estar na educação, mas sim também nas repartições públicas, em todos os setores onde há uma grande predominância do branco, tanto na parte econômica, na parte jurídica, na parte política, né? E aí nós vamos ver alguns exemplos de como o racismo está presente no nosso dia a dia.
Nós vemos todo dia na televisão a questão do negro. Por exemplo, quando se fala de cotas para negros, já é um racismo, pessoal. Né? Já está achando que o negro não tem capacidade de concorrer ali junto com todos. Essa aí. Então, já vem aí, no meu pensar, as cotas já é um racismo, né? Já é um preconceito contra o negro. Menosprezando ali a capacidade dele. E ele tem a capacidade. A gente tem visto, né, muitos, tanto para o lado dos superiores, né, como que trata o negro. A gente vê a questão muito números de negros que são assassinados, né, a questão da violência doméstica. Então, só no nosso dia a dia que nós encontramos, até mesmo no local de trabalho, né, em relação a isso. Então, ele faz parte do nosso dia a dia. Quando há o racismo estrutural? Quando que isso há? Né, está cristalizado na cultura de um povo. Quando eu falei, será que somos racistas? Vocês vão entender por que nós somos. Porque nós já vemos de uma sociedade racista. Então, desde a colonização do nosso país, foi pregado isso. O negro sempre foi inferior no nosso país. Costumam dizer que o negro e a mulher no nosso país não tem vez, não são respeitados em relação a isso. E isso, nesses movimentos, essas lutas, essas pessoas que vão, né, brigam por essas questões, tentam combater sobre isso. E assistindo a página de Silva Almeida, ele fala que o melhor lugar de se combater o racismo, de se iniciar esse combate ao racismo, a questão da mulher na sociedade, é através da educação. Então, através da educação, a gente vai conseguir transformar, conscientizar a população, conscientizar as pessoas sobre esse ato, tá? Então, aqui fala, quando há o racismo estrutural, aonde que há? Ele já está enraizado, quer dizer, cristalizado na cultura de um povo, né? Nós vamos observar aí que poucas pessoas negras ocupam cargo de chefia em grandes empresas, né? Ou quando há utilização de expressões linguísticas, piadas racistas, como eu já passei para vocês, né? Alguns termos racistas que nós temos, né? A situação ainda fica pior quando ações, né, descritas são tratadas com normalidade. O povo acha bonito na forma que fala. Ah, tinha que ser preto, né? Tinha que ser coisa de preto. Ah, preto quando não, desculpa o palavra, não cai entrar na saída certa, né? A gente vê muitas essas expressões, né? De chamar, não, a senzala, né? Usar esses termos assim de figurativo, que às vezes a gente acha que é normal e não é normal, pessoal, tá? Quais são as diferentes concepções do racismo? Nós temos individualista, institucional e estrutural, como nós estamos falando. Individualistas são aqueles flagrantes, comportamento imoral revelado por aquele que pratica, aquele que pratica o ato racista, né, de tratar a pessoa moralmente, o comportamento racista que as pessoas têm um com o outro, né, com o negro. Institucional, pessoal, já vem ali determinar um grupo étnico-racial nas instituições, no qual irá trabalhar para fortalecer e manter seguro determinado no poder. É aquele, tá, que são, por exemplo, são os cargos de chefia nas empresas, são cargos de chefia nos órgãos públicos, são poucos negros envolvidos na política, né? Nós temos poucos, vamos dar exemplo de deputados, né? Se você for olhar, nós vamos quase ter negros, não de senadores, nós tivemos um exemplo aí de presidente negro nos Estados Unidos, né, que é um país mais racista do mundo. Nós tivemos, né, nós tivemos também pessoas no poder político como Joaquim Barbosa, foi um ministro,
né, também. Então, se a gente for olhar, tem poucas pessoas nessas áreas, né? Então, é isso que existe essa concepção, né? Então, a luta dele de gestão de negros mais no mercado de trabalho, mais no poder executivo, né, no poder legislativo e assim por diante. O estrutural, o pensador, né, o Silvio Mendes, cara, que as instituições somente são racistas, porque essa sociedade também ela é. Então, ela vem, essa estrutura solidifica na ordem jurídica, na parte jurídica, política e econômica. Então, isso, gente, já é enraizado no nosso país. Então, nós não vamos acabar com isso, nós vamos combater, conscientizar, diminuir, tá? A alta preservação entre os brancos, né, bem como a manutenção de privilégios, né, os brancos têm mais privilégios que os negros, tá? Uma vez que cria condições para a prosperidade de apenas de um grupo. Então, as diferenças da concepção do racismo são individualista, institucional e estrutural, tá? Aqui vem mostrando como que funciona o sistema, né, aqui, ó. Esse sistema racismo, ele vem estrutura social precária, histórica, hereditária, que atinge o povo negro, tá? Os negros ainda, se eu olhar, não tem os mesmos regalias hereditárias onde eles deviam estar, como ser todos, vamos dizer, ter os mesmos direitos, ter as mesmas oportunidades, como eu disse para vocês lá atrás. As cotas para negro é um exemplo disso. Não é para combater o racismo, ele vem mais para, como se diz, né, aumentar o racismo. A evasão escolar, dificuldade do primeiro emprego, negros recebem a metade de renda dos brancos, tá? O crescimento da desigualdade, encarceramento de massa e genocídio do povo negro, as violências mais é com os povos negros. E tem aqui investimento em segurança limitada, armamento e repreensão. E isso precisa acabar com esse sistema. Então, vocês vão ver que nessa parte social, ela é a parte jurídica, política e econômica do nosso país. Aqui vem mostrando, pensando no gráfico, tá? Esse aqui é de 2018. No mercado de trabalho, o negro ocupa, né, 29,9%, tá? Enquanto o branco 68,6%. Aqui, a taxa de subutilização, quem tem menos direitos, que usa menos das regalias, né, a direito à educação, à saúde, tudo isso, o negro é o que tem menos chance, né, dos direitos sociais ali, do direito de liberdade, direito de vida. A distribuição de renda que nós estamos olhando, né, inferior por dia, o negro é mais alta, tá? E em todo sentido, tanto ao dólar por dia, né, como a renda mensal. Então, o negro é maior, né? A pessoa que está abaixo da linha de pobreza é o negro. Representação política, nós temos 24% que são negros, preta ou parda, e 75% branco. A educação, a taxa de analfabetismo, nós vamos olhar, branca tem 3,1%, urbano 11,0% rural. Já o negro tem ao total aí 9,1%, sendo urbano 6,8% e o rural 20,7%. Então vocês observaram aqui, ó, se nós for olhar essa taxa aqui, ó, né, dos direitos que o negro não tem. A violência, taxa de homicídio de 100 mil jovens em 2017, o preto pardo foi 98,1% e o branco 34,1%. A maioria aqui é homens, ó, pessoal, 185%, enquanto o branco foi 63%, mulher foi 10,1% e branco foi 5,2%. Então aqui vem mostrando a desigualdade que é, né? Aqui nós mostramos a desigualdade política, a desigualdade econômica, a isenção no mercado de trabalho, aqui mostrando a educação e a violência. Então vocês vão observar, o negro tem menos
oportunidade que o branco. Aqui nós vamos falar sobre o pequeno manual antirracista, que é da Djamila Ribeiro. Ela fala, né, não só ela escreve, como tem de outros autores também, quando ela fala, por que é impossível não ser racista tendo de ser criado numa sociedade racista? Eu não sou racista. Não, claro que você é racista. De uma forma ou outra, você é racista, que você já vem de uma sociedade racista. Isso já é enraizado desde a colonização. E aí ela revela, né, como podemos construir prática antirracista dentro e fora da empresa. Foi o que eu falei para vocês, são através da conscientização, de conhecimentos, né? Você tem que ter um conhecimento, porque quando você vê um ato racista, você se defender. Às vezes você vê alguém sofrendo racismo e você não faz nada, né? Então isso é um ato que você não está praticando antirracista. Antirracista é aquele que defende, que explica, né? Por exemplo, se eu vejo alguém cometendo algum racismo com alguém perto de mim, eu vou ali falar, né, que não deve fazer isso, explicar para ele a situação disso. Aí eu já estou fazendo meu ato antirracista. É você combater aquilo. Agora, se você ouvir e não falar, né, veja alguém cometem perto de você e tudo, aí você está sendo, né, não está fazendo um papel de antirracista. E tem essa outra autora aqui, Nilma. Não basta apenas valorizar a presença e a participação dos negros na história, na cultura, né? Para ela não precisa. Para ela precisa de um posicionamento político, né? Nós sabemos a participação dos negros na história, qual é a cultura, né? Que é toda coisa, a origem deles. Mas nós temos que saber também, como ela fala, o nosso posicionamento político na luta. Posicionamento político, desculpa. Na luta contra o racismo, que vai visando a superação desses perversos, tá? Fenômeno na sociedade negra, e com isso possibilitar a reafirmação da identidade da juventude negra em nossa sociedade. Então, nós temos que estar, né? O objetivo do projeto que eu estou fazendo é isso. A gente aprender a combater o racismo, a nos defender, né? E ver quem está ali fazendo atos, você não aceitar. Aqui fala, uma sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, tá? Angela Davis. Aqui tem as referências que eu trabalhei, né, sobre isso. E por hoje só uma boa aula para vocês, bons estudos, né? Pesquisem mais sobre o assunto.